Neve cai sobre corpos imóveis. Um jovem oficial brasileiro segura uma ordem de execução enquanto adolescentes alemães tremem contra a parede de pedra. A guerra já terminou para eles, mas a morte ainda espera. Obedecer é simples, recusar é impossível. Mas e se a coragem verdadeira não estivesse em puxar o gatilho, mas em guardá-lo? Norte da Itália, janeiro de 1944. O inverno morde a pele como lâmina enferrujada. A vila de Montese não existe mais. Apenas escombros fumegantes onde antes havia casas, igrejas, memórias. As ruas são crateras, os muros esqueletos de concreto. O cheiro de pólvora mistura-se ao de carne queimada e madeira apodrecida. A Força Expedicionária Brasileira avança devagar. Seus uniformes verdes-oliva estão rasgados, sujos de lama e sangue. Alguns homens mancam, outros carregam feridos nas costas. Todos carregam olhares vazios. Entre eles está o tenente Mário Costa, 23 anos. Cabelo negro, cortado rente. Rosto marcado por cicatrizes finas e barba por fazer. Olhos castanhos profundos que já viram demais. Nascido em Recife, criado entre o mar e a cana-de-açúcar, educado para ser professor. Mas a guerra não pede currículo. Ela pega quem está disponível. Mário caminha em silêncio. Seus passos afundam na neve tingida de vermelho. Ao seu lado, o sargento Almeida, 51 anos, veterano de conflitos internos no Brasil, pele curtida pelo sol nordestino e agora pelo frio europeu. Ele cospe no chão, resmunga algo sobre o frio infernal. Sempre resmungando, sempre presente. Quantos capturamos? Pergunta Mário, a voz rouca. 12. Todos adolescentes. Nenhum passou dos 18. Mário para, fecha os olhos por um instante. Respira fundo, mas o ar corta os pulmões. Adolescentes. Sim, senhor. A divisão Hermann Göring desmoronou. Eles mandaram garotos para a linha de frente. Alguns ainda usavam uniformes grandes demais. Silêncio. Mário continua andando. Montese era estratégica. Controlava o acesso ao Vale do Pó. Os alemães resistiram por semanas, transformando cada casa em fortaleza. A FEB pagou caro por cada metro conquistado. Sangue brasileiro embebeu aquela terra estrangeira. E agora, depois de tudo, depois dos mortos, depois do inferno, sobram apenas meninos derrotados. Eles estão amontoados em uma praça destruída, sentados contra o que restou de uma igreja medieval, uniformes cinza feldgrau em farrapos, rostos sujos, magros, apavorados. Alguns choram baixinho, outros olham o nada. Um deles, loiro, não deve ter 15 anos. Treme tanto que parece convulsionar. Mário observa à distância. Um capitão se aproxima, alto, magro, bigode fino. Capitão Rocha. Carioca, formado em direito, sempre pragmático. Ele estende um papel para Mário. Ordens do comando. Os prisioneiros devem ser fuzilados ao amanhecer. Mário pega o documento. Lê devagar. Cada palavra pesa como chumbo. Fuzilados? Sim, repressão por crimes de guerra. Houve relatos de civis executados na região. Esses garotos fizeram isso? Rocha suspira. Não sabemos. Mas eles vestiam o uniforme alemão. Isso basta. Basta! O capitão se vira já irritado. Tenente, não é uma discussão. É uma ordem. Você escolherá o pelotão e supervisionará a execução, às 6 da manhã, entendido? Mário não responde de imediato. Seus olhos voltam aos meninos. Um deles tosse, cuspindo sangue. Outro reza em alemão, as mãos trêmulas. Entendido, senhor. Rocha se afasta. Mário fica ali, parado, segurando a ordem. O papel balança com o vento gelado. Anoitece. A FEB monta acampamento improvisado entre as ruínas. Fogueiras surgem. Soldados aquecem as mãos, dividem rações, contam piadas sem graça para esquecer o medo. Alguns escrevem cartas para casa. Outros apenas dormem sentados, fuzis no colo. Mário não consegue sentar. Ele caminha até a igreja destruída. Os prisioneiros agora estão dentro, vigiados por 2 soldados brasileiros. Menino guardando meninos. Mário entra. O interior da igreja é um túmulo aberto.
vitrais estilhaçados, bancos quebrados, o altar coberto de destroços, e ali, encolhidos, os 12 alemães. Eles levantam os olhos quando Mário entra. Terror imediato. Um deles, o mais velho aparente, cabelo castanho, talvez 17 anos, levanta-se devagar, mãos para cima. Bitte. Bitte. Nicht schießen. Por favor, não atire. Mário ergue a mão, gesto de calma. Senta. Ele fala em português, mas o tom é universal. O garoto senta, tremendo. Mário observa cada rosto. Vê crianças. Crianças exaustas, quebradas, destruídas. Um deles tem um corte profundo no braço. Outro perdeu o sapato esquerdo, o pé congelando. Mário se abaixa diante do loiro de 15 anos. O garoto se encolhe, cobre o rosto com as mãos, soluça. Mutter, Mutter, mãe, mãe. Mário fecha os olhos, respira fundo. Sai da igreja. Fora, Almeida está sentado em um bloco de concreto, fumando. Mário se aproxima. Almeida oferece o cigarro. Mário recusa. Vai fazer isso? Pergunta Almeida direto. Mário não responde. Eles são crianças, Mário. Eu sei. Uniformes alemães. Mas crianças. Eu sei. Silêncio. Apenas o crepitar das fogueiras distantes. Almeida continua. Sabe quantos dos nossos morreram para tomar essa vila? Sabe quantos garotos brasileiros não voltarão para casa? Eles lutaram contra nós. Mataram nossos irmãos. Eles foram obrigados. Eram soldados de uma máquina. Se a nossos mortos viram alguma compaixão dos alemães? Não. Então por que devemos dar a eles o que nunca nos deram? Mário se vira, encara Almeida. Porque senão somos iguais. Almeida cospe no chão novamente. Levanta-se. Talvez já sejamos, tenente. E talvez isso seja necessário para sobreviver. Ele se afasta. Mário fica sozinho. Olha para o céu. Sem estrelas. Apenas nuvens negras. Dentro da igreja. Os 12 garotos sussurram entre si. Alemão baixo, entrecortado pelo medo. O mais velho, o de cabelo castanho, chama-se Franz. Ele viveu em Berlim até os 14. Estudava música, tocava violino, queria ser compositor. Mas em 1942 foi convocado para a juventude hitlerista. Treinamento, doutrinação, propaganda. Em 1943, aos 16 anos, foi enviado para o fronte italiano. Ele matou? Sim. Disparou contra soldados brasileiros. Não sabe se acertou. Não viu corpos cair. Apenas atirou porque foi ordenado. Porque, se não atirasse, seria fuzilado por deserção. Agora ele espera o amanhecer. E a morte. Franz olha ao redor. Vê seus companheiros. Klaus, 15 anos, de Munique, filho de padeiro. Heinrich, 16, de Hamburgo, órfão desde os 12. Wilhelm, 14, de uma vila cujo nome ninguém lembra. Todos moldados para matar. Mas nenhum deles é assassino. Franz sente ódio, não dos brasileiros, mas de quem os colocou ali, de quem transformou crianças em soldados, de quem prometeu glória e entregou apenas morte. Ele sussurra para Klaus. Você tem medo? Klaus balança a cabeça, chorando. Eu também, mas talvez seja melhor assim. Pelo menos acaba. Madrugada. Mário não dormiu. Sentado diante de uma fogueira moribunda, ele segura a ordem de execução. Lê novamente. E novamente. Fuzilamento. Amanhecer. Ele pensa em sua mãe. No sítio onde brincava quando criança. No cheiro de café pela manhã. Nas aulas que dava antes da guerra. Nos alunos que riam de suas piadas ruins. Ele entrou na guerra acreditando em justiça. Em liberdade. Em fazer o certo. Mas onde está o certo agora? Obedecer significa matar crianças. Desobedecer significa traição. Corte marcial. Talvez morte. E se recusar, outros executarão. Então qual o sentido? Mas ele pensa, se eu obedeço, se eu puxo o gatilho, o que sobra de mim? Volto para casa como quê? Um professor que fuzilou meninos? Almeida se aproxima, já acordado, pronto. Tenente, está na hora de escolher o pelotão. Mário levanta-se devagar, olha para Almeida. E se não escolher? Almeida franze a testa. Como assim? E se recusar a ordem?
Silêncio pesado. Almeida respira fundo. Então você será preso, julgado e provavelmente executado também. Mário sorri tristemente. Então todos morrem. Mário, não faça isso. Qual a diferença, Almeida, entre matar inocentes e morrer por não matar? Qual é pior? Almeida não responde. O amanhecer começa a raiar. Luz fraca corta o horizonte. Mário guarda a ordem no bolso. Caminha até a igreja. A luz da manhã é cruel. Ela revela cada detalhe, cada rosto destruído, cada ferida aberta, cada ruína. A névoa sobe da neve como fantasmas insepultos. Mário entra na igreja. Os 12 garotos levantam os olhos. Sabem o que vem. Alguns se abraçam. Outros ficam paralisados. Franz, o mais velho, está de pé, costas eretas. Tenta dignidade, mas suas mãos tremem. Mário para no centro da igreja destruída. Olha para cada um deles. Realmente olha. Não como prisioneiros. Não como inimigos, como pessoas. Ele fala a voz baixa, mas firme. Alguém aqui fala português? Inglês? Silêncio. Então, hesitante, Franz dá um passo à frente. Pouco inglês. Aprendi na escola. Mário acena. Respira fundo. Muda para inglês quebrado. How old are you? Quantos anos você tem? 17. 17. Your name? Franz. Franz Becker. Mário se aproxima. Franz recua instintivamente, mas Mário ergue as mãos, mostrando que não há arma. I'm Mário. Ele aponta para si mesmo. Franz franze a testa, confuso. Por que um oficial brasileiro está se apresentando? Mário continua. You, home, where? Berlim. Family? Franz engole seco. Mother, 2 sisters. Mãe, 2 irmãs. Mário assente. Sente algo apertar no peito. They know you're here? Elas sabem que você está aqui? Franz balança a cabeça. Last letter. 6 months ago. Última carta. Há 6 meses. Mário olha ao redor. Vê Klaus chorando baixinho. Heinrich mordendo os lábios até sangrar. Wilhelm, o mais novo, abraçado aos próprios joelhos. Ele se vira para Franz novamente. You killed Brazilian soldiers? Você matou soldados brasileiros? Franz hesita. Então, devagar, assente. I shot. I don't know if I killed. We were ordered. If we didn't, they would kill us. Eu atirei. Não sei se matei. Fomos ordenados. Senão, nos matariam. Mário fecha os olhos. Sabe que é verdade. O exército alemão fuzilava desertores sem hesitação. Esses garotos não tinham escolha. Obedecer ou morrer. Ele abre os olhos. You're going to die today. Vocês vão morrer hoje. Franz não se surpreende. Apenas assente. Lágrimas silenciosas descem. I know. Eu sei. Mário sai da igreja. Fora, o capitão Rocha espera. Ao seu lado, uma dúzia de soldados brasileiros formando o pelotão de fuzilamento. Homens cansados, vazios, mas obedientes. Entre eles, rostos conhecidos. Cabral, de Salvador. Tavares, de Minas. Silva, do interior de São Paulo. Todos jovens, todos quebrados. Rocha olha Mário com impaciência. Está pronto, tenente? Mário não responde de imediato. Ele olha para os soldados. Vê seus olhos. Vê que eles não querem fazer isso. Mas farão. Porque é uma ordem. Porque é a guerra. Porque já não sabem mais quem são. Mário respira fundo. Capitão, preciso falar com o senhor. Em particular. Rocha franze a testa. Agora? Sim, é urgente. Rocha resmunga, mas acena. Afastam-se alguns metros. Mário fala baixo, direto. Não posso fazer isso. Rocha pisca, incrédulo. Como? Não posso executar crianças. Rocha aperta os olhos. Tenente, você está desobedecendo uma ordem direta? Estou dizendo que existe um limite, e esse limite é matar meninos desarmados. Rocha se aproxima, voz baixa, mas furiosa. Você viu nossos homens morrerem. Viu Araújo cair com o peito aberto.
Viu Mendes queimar vivo dentro de um tanque. Eles eram nossos irmãos. E você quer poupar os assassinos? Eles não são assassinos, são vítimas, assim como nós. Vítimas? Rocha quase grita, mas se controla. Eles vestiram o uniforme nazista. Eles lutaram pela máquina de Hitler. Forçados, coagidos, doutrinados desde crianças. Rocha, se você olhar nos olhos deles, verá o que eu vi. Não há ódio, não há fanatismo, apenas medo. Rocha respira fundo, tenta se acalmar. Mário, eu entendo. Eu realmente entendo. Mas não importa o que você sente. A ordem foi dada. Se você não cumprir, eu cumprirei. E você será preso. Mário encara Rocha. Então me prenda. Silêncio absoluto. Os soldados ao redor notam a tensão. Sussurros começam. Rocha aperta os punhos. Você está jogando fora sua carreira, sua vida? Talvez. Mas não vou jogar fora minha humanidade. Rocha recua, perplexo. Ele olha ao redor, vê os soldados observando. Sabe que isso pode escalar. Motim. Insubordinação coletiva. Desastre. Ele se vira, afasta-se, volta. Merda, Mário, é merda! Ele caminha em círculos, pensando rápido. Então para. Encara Mário. Você tem 1 hora. 1 hora para resolver isso. Ou eu executo a ordem pessoalmente. Mário assente. Rocha se afasta furioso. Mário volta à igreja. Ele se senta no chão diante dos 12 garotos. Franz o observa, confuso. Mário fala em inglês lento. I need to understand. Preciso entender. Franz franze a testa. Understand what? Entender o quê? Why you fought? Why you came here? Por que vocês lutaram? Por que vieram para cá? Franz respira fundo, olha para seus companheiros. Depois volta para Mário. We had no choice. Não tínhamos escolha. Tell me. Me conte. E Franz conta. A história de Franz. Berlim, 1938. Franz tinha 10 anos. Via desfiles, bandeiras vermelhas com suásticas, hinos cantados nas ruas. Seu pai, operário de fábrica, foi convocado. Nunca voltou, morto na Polônia. Sua mãe, sozinha com 3 filhos, fez o que pôde. Mas em 1942, oficiais bateram na porta. Franz, agora com 14, seria treinado. Não era pedido, era ordem. Juventude hitlerista, marchas, tiros, propaganda. Vocês são a glória da Alemanha. Vocês são o futuro. Franz acreditou? Não. Mas não importava. Acreditar ou não, ele seria enviado para a guerra. Itália, 1943. 16 anos. Primeiro combate. Ele viu um homem morrer ao seu lado. Cabeça explodida por um tiro. Sangue cobrindo Franz. Ele vomitou. Chorou, mas continuou atirando, porque a alternativa era morrer. Ele matou? Sim. Pelo menos tentou. Apertava o gatilho e rezava para errar, mas às vezes não errava. Noites sem dormir, pesadelos, o rosto da mãe sumindo, as irmãs desaparecendo. Ele sabia que provavelmente nunca as veria novamente, e agora, capturado, esperando a morte, ele sentia alívio. Pelo menos acabaria. Franz termina a história, voz trêmula. We are not monsters. We are just lost. Não somos monstros. Somos apenas perdidos. Mário limpa uma lágrima do próprio rosto. Ele olha para os outros garotos. Klaus, tremendo, sussurra algo em alemão. Franz traduz. He asks if it will hurt. The execution. Ele pergunta se vai doer. A execução. Mário não responde, porque não sabe o que dizer. Fora da igreja, a tensão aumenta. Os soldados brasileiros conversam entre si. Alguns defendem a ordem. Eles mataram nossos irmãos. Outros hesitam. São apenas crianças. Almeida se aproxima de um grupo. Ouve as discussões. Então fala a voz firme. Escutem. Eu sei o que vocês estão sentindo. Raiva, dor, desejo de vingança. Mas olhem para vocês mesmos. Quantos aqui têm menos de 20 anos? Quantos foram forçados a vir para essa guerra? Silêncio. Nós também somos crianças. Talvez não em idade, mas em experiência. Fomos jogados nesse inferno sem preparo. E se os papéis fossem invertidos? Se fôssemos nós capturados, esperaríamos misericórdia ou apenas a morte?
Um soldado Tavares responde: Mas, sargento, eles são alemães, nazistas. Almeida balança a cabeça. Eles vestem uniformes nazistas, mas olhem para os rostos deles. Vocês veem Hitler? Ou veem garotos assustados? Cabral, outro soldado, cospe no chão. E nossos mortos? Esquecemos deles? Não, nunca! Almeida se exalta. Mas matar esses meninos traz nossos irmãos de volta? Não, só adiciona mais mortes, mais dor. Silva, o mais jovem do grupo, 17 anos, fala baixo. Eu não consigo, sargento. Não consigo atirar neles. Almeida coloca a mão no ombro de Silva. Eu sei, garoto. Eu também não. Rocha observa de longe. Vê a divisão se espalhando. Sabe que está perdendo o controle. Ele se aproxima de Almeida. Sargento, o que você está fazendo? Falando a verdade, senhor. A verdade é que temos ordens. E ordens valem mais que consciência? Rocha treme de raiva. Você também vai desobedecer? Almeida olha nos olhos de Rocha. Se a ordem for matar crianças? Sim. Rocha recua, chocado. Olha ao redor. Vê que metade dos soldados concordam com Almeida. A outra metade está confusa. Ele percebe. Se forçar a execução, pode haver motim. Dentro da igreja, Mário toma uma decisão. Ele se levanta. Encara Franz. I will not kill you. Não vou matar vocês. Franz pisca, confuso. What? O quê? I will not follow the order. I will refuse. Não vou seguir a ordem. Vou recusar. Franz balança a cabeça incrédulo. But you will die. Mas você vai morrer. Mário sorri tristemente. Maybe, but I will die human. Talvez, mas morrerei humano. Franz cai de joelhos, chorando. Os outros garotos não entendem português nem inglês, mas sentem a mudança. Algo está acontecendo. Klaus pergunta em alemão. Franz traduz, voz embargada. Os 12 garotos explodem em lágrimas, abraçando-se. Mário sai da igreja. Lá fora, ele encontra Rocha. Capitão, não vou cumprir a ordem. Rocha respira fundo. Sabe que chegou o momento decisivo. Você sabe o que isso significa? Sei. Rocha olha ao redor. Vê Almeida. Vê os soldados divididos. Vê o caos se formando. Ele pensa rápido. Se prender Mário, os soldados podem se rebelar. Se executar os prisioneiros, pode haver deserção. Se recuar, pode ser acusado de fraqueza. Mas então ele lembra. Lembra de casa, do rio, da filha que deixou com 3 anos. Ela tem 7 agora. Ele perdeu 4 anos de vida dela. E para quê? Para matar crianças? Rocha fecha os olhos. Merda. Ele abre os olhos. Está bem, não haverá execução. Mário pisca, surpreso. Senhor, você me ouviu. Não haverá execução. Vou relatar ao comando que os prisioneiros são menores, desarmados e sem envolvimento direto em crimes de guerra. Solicitarei transferência para um campo de prisioneiros. Mário quase cai de joelhos, aliviado. Obrigado, capitão. Rocha balança a cabeça. Não me agradeça. Acabei de assinar minha corte marcial, mas talvez seja o certo. Os 12 garotos são informados, não morrerão. Não hoje. Eles choram. Abraçam-se. Alguns caem de joelhos rezando. Franz procura Mário, abraça-o. Mário retribui. Thank you. Obrigado. Stay alive. Go home. Permaneça vivo. Vá para casa. Franz assente. Mas a guerra não esquece. 3 horas depois, enquanto os prisioneiros são preparados para a transferência, um ataque alemão atinge o acampamento. Morteiros caem. Explosões rasgam o ar. Caos. Os soldados brasileiros correm para posições defensivas. Os prisioneiros, em pânico, se espalham. Mário grita. Protejam os prisioneiros! Mas é tarde. Um morteiro atinge perto da igreja. A explosão joga Franz no ar. Ele cai, ferido. Sangue escorre de sua cabeça. Mário corre até ele. Arrasta-o para a cobertura. Franz está consciente, mas mal. Stay with me. Fique comigo. Franz sorri fraco. You saved us. Você nos salvou. You're not dying here. Você não vai morrer aqui. Mas o bombardeio continua e Mário percebe. Salvar aqueles garotos
Pode ter sido inútil. A guerra não se importa com escolhas morais. O bombardeio dura 17 minutos. 17 minutos que parecem uma eternidade. Morteiros rasgam a terra. Metralhadoras cospem fogo na névoa. Gritos em português, em alemão, em italiano. O cheiro de pólvora queima as narinas. A neve se tinge de vermelho novamente. Mário está agachado atrás dos escombros de um muro, segurando Franz contra o peito. O garoto sangra da cabeça, mas está consciente. Seus olhos procuram algo no caos. Talvez sentido, talvez esperança. Don't close your eyes. Não feche os olhos. Franz tosse, sangue nos lábios. I'm tired. Estou cansado. I know, but stay with me. Eu sei, mas fique comigo. Uma explosão próxima sacode o chão. Pedras voam. Mário cobre Franz com o próprio corpo. Sente fragmentos rasgarem suas costas. Dor aguda. Mas continua firme. Do outro lado da praça, Almeida coordena a defesa. Soldados brasileiros disparam contra posições alemãs invisíveis na névoa. É um ataque desesperado. Últimos suspiros de uma unidade derrotada, tentando causar dano antes de desaparecer. Rocha surge ao lado de Mário, arfando. Precisamos mover os prisioneiros, eles vão morrer aqui. Mário olha ao redor. Os outros 11 garotos estão espalhados, alguns feridos, todos aterrorizados. Klaus sangra do braço. Heinrich está imóvel. Não se sabe se vivo ou morto. Onde? Para onde? Grita Mário sobre o barulho. Porão da casa em ruínas. Ali. Rocha aponta. Mário assente. Levanta Franz nos braços. O garoto geme de dor. I got you. Estou com você. Ele corre. Cabral e Silva aparecem, ajudando a mover os outros prisioneiros. Klaus é arrastado. Wilhelm, o mais jovem, está paralisado de medo. Silva o pega no colo como um bebê e corre. Morteiros explodem nas costas deles. Chegam ao porão. É escuro, úmido, frio, mas é abrigo. Os 12 garotos são depositados no chão. Alguns respiram pesado, outros gemem. Heinrich está morto, cabeça destroçada por estilhaço. Franz vê o corpo, lágrimas silenciosas. Heinrich. Nein. Mário coloca a mão no ombro de Franz. I'm sorry. Sinto muito. Franz desvia o olhar. Morde os lábios para não gritar. Lá fora, o bombardeio cessa. Silêncio súbito mais aterrorizante que o barulho. Fumaça sobe das crateras novas, corpos brasileiros e alemães espalhados. Almeida grita ordens. Perímetro! Estabeleçam perímetro! Atenção para contra-ataque! Os soldados se movem rapidamente. Cansados, mas treinados. Armas apontadas para as sombras. Mas não há contra-ataque. Apenas silêncio. Rocha se aproxima de Almeida. Relatório? 3 mortos nossos. 6 feridos. E um prisioneiro morto. Rocha fecha os olhos. 3 brasileiros. 1 alemão. Mais nomes para a lista interminável. Almeida continua. E Tenente Mário está ferido. Costas rasgadas. Mas recusa tratamento. Está com os prisioneiros no porão. Rocha suspira. Claro que está. No porão, Mário examina Franz. O ferimento na cabeça é superficial, parece pior do que é. Mas Franz está em choque, tremendo, olhos fixos no nada. Mário rasga um pedaço de sua própria camisa, improvisa bandagem, amarra na cabeça de Franz. O garoto nem reage. Franz, look at me. Olhe para mim. Franz desvia o olhar. Franz. Mário segura seu rosto, obriga o contato visual. You're alive. Hear me. Alive. Você está vivo. Me ouve? Vivo. Franz pisca. Lágrimas caem. Why? Por quê? What? O quê? Why did you save us? Why do you care? Por que nos salvou? Por que se importa? Mário para. A pergunta é justa. Por que ele se importa? Seria mais fácil não se importar, mais seguro, mais lógico. Ele responde devagar em inglês quebrado. Because if I don't care, I become the war, and the war is a monster. I don't want to be a monster. Porque se eu não me importar, me torno a guerra, e a guerra é um monstro. Não quero ser um monstro. Franz entende. Assente devagar. You are not.
You are good. Você não é. Você é bom. Mário balança a cabeça, triste. I'm not good. I killed. I destroyed. But I can still choose not to kill you. That's all I have left. Choice. Não sou bom. Eu matei. Destruí. Mas ainda posso escolher não matar vocês. É tudo que me resta. Escolha. Silêncio. Apenas o som distante de botas movendo-se lá fora. Klaus se aproxima, hesitante. Fala em alemão. Franz traduz. He says, thank you, for his life. Ele diz, obrigado, por sua vida. Mário assente para Klaus. O garoto, lágrimas nos olhos, se curva. Gesto de respeito profundo. Mário sente algo quebrar dentro. Algo que estava endurecido pela guerra. E ele chora. Ali naquele porão frio, cercado por inimigos que agora são apenas meninos assustados, ele chora. 3 dias depois, a FEB estabelece controle firme da região. O ataque alemão foi o último suspiro de resistência. Agora, apenas silêncio. A guerra naquela frente está terminando. Os 11 prisioneiros sobreviventes são preparados para a transferência. Campo de prisioneiros no sul da Itália. De lá, eventualmente, repatriação. Se sobreviverem, Mário supervisiona a partida. Ele está de pé, costas enfaixadas, dor em cada movimento, mas está vivo. Franz se aproxima, escoltado. Ele carrega uma pequena mochila, pertences mínimos. Seus olhos encontram os de Mário. Eles ficam em silêncio por um momento. Então Franz estende a mão. Mário hesita. Olha ao redor. Alguns soldados observam. Apertar a mão de um alemão? Publicamente? Mas ele não se importa mais. Ele estende a mão. Eles se cumprimentam. Franz fala em inglês lento. I will remember you, always. Vou me lembrar de você, sempre. Mário sorri triste. Go home, Franz. Find your mother, your sisters. Live. Vá para casa, Franz. Encontre sua mãe, suas irmãs. Viva. I will try. Vou tentar. Franz é levado. Ele olha para trás uma vez. Acena. Mário acena de volta. Os 11 garotos desaparecem na estrada empoeirada, escoltados por soldados aliados. Mário fica observando, até sumirem no horizonte. Almeida se aproxima, oferece um cigarro. Dessa vez, Mário aceita. Fumam em silêncio. Você acha que fizemos o certo? Pergunta Almeida. Mário sopra a fumaça. Não sei, mas sei que dormirei melhor. Almeida sorri. Eu também. 6 meses depois. Abril de 1945. A guerra na Europa termina. A Alemanha se rende. Hitler está morto. O Terceiro Reich destruído. Mário está em um hospital de campanha na Itália. Infecção nas costas quase o matou. Mas sobreviveu. Está se recuperando, preparando-se para voltar ao Brasil. Um dia, uma carta chega. Enviada por Cruz Vermelha Internacional. Ele abre, confuso. É de Franz. Dear Mario, I don't know if this letter will reach you, but I need to try. I survived. After the camp, I was released. I walked, for weeks, through ruins, through hunger. But I walked. I found my mother. She is alive. My sisters, too. Our home is destroyed. Berlin is gone. But we are together. I told them about you, about the Brazilian officer who saved me, who chose compassion when hate was easier. My mother cried. She said you gave her son back. I don't know if we will ever meet again. Probably not. But I want you to know you changed me. You showed me that even in war, humanity survives. Even in darkness there is light. Thank you. For my life. For my second chance. I will never forget. Franz Becker. Mário termina de ler. Lágrimas caem sobre o papel. Ele segura a carta contra o peito. Almeida, na cama ao lado, também ferido, pergunta: Boas notícias? Mário assente, sorrindo através das lágrimas. As melhores. Recife, Brasil. Dezembro de 1945. Mário desembarca no porto. Uniforme amarrotado, medalhas que nunca pediu, cicatrizes que nunca quis, mas está em casa. Sua mãe corre até ele, gritando, chorando. Abraço desesperado.
Ele a segura firme, respirando o cheiro que quase esqueceu. Comida caseira, sabão, vida. Meu filho, meu filho. Estou aqui, mãe, estou em casa. Ela o puxa para trás, examina cada marca, cada ferida. O que fizeram com você? Mário sorri triste. Nada que eu não tenha feito comigo mesmo. Eles caminham para casa. Ruas familiares. Crianças brincando. Vendedores gritando. Normalidade que parece irreal após o inferno. Naquela noite, sentado na varanda, Mário olha as estrelas. Finalmente visíveis. Não há nuvens. Não há guerra. Ele pensa em Franz, em Klaus, em Wilhelm, em todos os garotos que salvou. Onde estão agora? Conseguiram reconstruir? Ou a guerra os destruiu de outras formas? Ele não sabe. Talvez nunca saiba. Mas ele sabe uma coisa. Naquele dia, em Montese, ele escolheu ser humano. E isso, no final, é tudo que importa. Epílogo. Décadas depois, em 1985, Mário recebe outra carta. Desta vez, de um jovem chamado Thomas Becker, neto de Franz. Franz morreu em 1983. Mas antes contou a história para seus filhos e netos. A história do oficial brasileiro que lhe deu a vida de volta. Thomas escreve: Meu avô falava de você com lágrimas nos olhos. Dizia que você foi o homem mais corajoso que já conheceu. Não pela forma como lutou, mas pela forma como escolheu não lutar. Obrigado por dar-me a chance de existir. Sem você, meu avô teria morrido. E eu nunca teria nascido. Mário, agora velho, cabelo branco, mãos trêmulas, segura a carta. Sorri. Chora. Sua filha, ao lado, pergunta: Pai, o que é? Ele responde, voz embargada: A prova de que valia a pena. Mensagem final. A guerra mede vitória em territórios conquistados, em inimigos mortos, em bandeiras hasteadas. Mas a verdadeira coragem não está no campo de batalha. Está na escolha de permanecer humano quando tudo pede que você se torne monstro. Mário Costa não é herói por matar. É herói por se recusar a matar quando seria mais fácil obedecer. E Franz Becker não é inimigo. É espelho. Reflexo de que, em uniformes diferentes, somos todos iguais. A guerra termina. Mas as escolhas ecoam para sempre. O que você faria se estivesse ali naquele inverno de 1944, com uma ordem de execução nas mãos e crianças diante de você? O que escolheria? Obedecer cegamente? Ou afirmar que existe um limite, mesmo na guerra? A resposta define não apenas o destino de outros, mas o seu próprio. Porque no final não somos definidos pelos inimigos que matamos, somos definidos pela humanidade que preservamos. Esta é a história real de uma escolha épica. Compartilhe, reflita e nunca esqueça: mesmo no inferno podemos escolher ser humanos. Se esta história tocou você, deixe seu comentário abaixo. O que você faria? Você apertaria o gatilho ou guardaria a arma? Compartilhe este vídeo. Esta história precisa ser contada, precisa ser lembrada. Porque enquanto houver memória, há esperança. E enquanto houver escolha, há humanidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue conosco nessa jornada pelas histórias que ninguém te contou. Até a próxima. E lembre-se, você sempre tem uma escolha.